Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Café com Ações é o nosso giro de notícias, informações, conteúdos sobre o mundo empresarial, da Bolsa de Valores, sobre economia, sempre na companhia de um excelente café arábica, café especial. Enverede por este mundo dos cafés especiais. Você não vai se arrepender, é uma viagem sem volta a um novo mundo de qualidade, sensações, aromas. Nada a ver com aquele café que você encontra nas prateleiras de supermercados, o café robusta. Foque nos cafés especiais, os cafés arábicas. O Brasil já é o maior produtor mundial de café e se destaca entre os maiores produtores de café de excelência. Os cafés especiais aqui da Bahia, da Chapada Diamantina, Minas Gerais, Espírito Santo, região da Serra do Caparaó, Paraná, São Paulo, regiões que produzem café de excelente qualidade. O sul de Minas, o Cerrado Mineiro, vale a pena você pesquisar, conhecer. Aqui no Brasil, devemos a essa transformação do paladar do brasileiro, da descoberta dos bons cafés, sobretudo a chegada de dois grandes, vamos dizer assim, players internacionais, a Starbucks, que introduziu um café de maior qualidade no país, enquanto hábito para os consumidores, né? Muita gente passou a consumir, beber café na Starbucks, e a Starbucks vende os pacotes de cafés de 250 gramas de diversos países. Cafés produzidos no Quênia, vale muito a pena conhecer esse do Quênia, eu gosto muito. Da Colômbia, também consumo. Tem café do Brasil, tem blends de outras regiões, como Sumatra. Você pode fazer uma viagem, uma volta ao mundo conhecendo bons cafés na Starbucks. Recomendo que você experimente. Além disso, tivemos a Nespresso com as cápsulas, né? A Nespresso trazendo café também de qualidade com aquelas cápsulas, e boa parte daquele café que você vê ali nas cápsulas da Nespresso são cafés que são resultados de blends de cafés do Brasil com a Colômbia. Então, vale também muito a pena. E tudo isso foi transformando o hábito do brasileiro de tomar café. Graças a Deus, o brasileiro descobriu a qualidade superior do café arábica e muita gente experimenta e nunca mais volta ao café robusta, que é aquele que você encontra a preços baratos, que é um café de baixa qualidade nos supermercados. Muito bem, após essa fala introdutória sobre o café, que é uma bebida que eu adoro, vamos falar de notícias. E vamos começar com a boa notícia de ontem. Saiu a pauta do CAD e confirmada o processo de análise da Oi Móvel no CAD no dia 9 de fevereiro. Assunto pautado, finalmente, porque é o apagar das luzes, né? O prazo do CAD se encerrava exatamente no final aí da primeira quinzena de fevereiro. Se ele não julgasse esse assunto, o assunto seria aprovado de forma automática. Seria uma vergonha, né? Seria um negócio assim pavoroso para o CAD, isso aí, né? Então, eles resolveram marcar no apagar das luzes. 11 meses para o CAD decidir isso, hein? Que negócio impressionante. A máquina pública realmente é podre. Podre. Coisas que precisam mudar, é cultura, não adianta, é cultura. Como é que você muda isso sendo propositivo? Você, acionista de empresa, precisa bater na porta do seu deputado federal, do seu senador e pedir que ele mude via projeto de lei, esses prazos dessas agências reguladoras. Não podemos ter o CAD levando 11 meses para julgar um processo de qualquer que seja a empresa. Se é Localiza, se é Brahma com Antártica, se é Colinas, Colgate, não interessa. Não pode ser isso. Se o assunto não é complexo, para mim, razoável são 4 meses para uma análise e definição. Se for complexo, como consideraram o da Oi, 6 meses. Mais do que isso, é zombar da nossa cara, é prejudicar as empresas, entendeu? E é um comportamento que deve ser extirpado. Isso é um câncer. Essa cultura de procrastinação é um câncer. Isso precisa ser eliminado. Químio neles. Vamos mudar esse tipo de coisa. Vamos mudar isso. E aí tem que fazer essa batida de porta nos deputados federais,
nos senadores, né? Tem um inscrito aqui do canal, eu vou estar comentando no final de semana no canal Viver de Renda, o Luiz, ele fez contato com a senadora, com o gabinete da senadora Mara Gabrilli, que é de São Paulo, e solicitou para que ela analisasse essa possibilidade de apresentar um projeto de lei redefinindo essas regras, e ele teve um feedback positivo dizendo que estaria sendo encaminhado esse assunto para a área técnica do gabinete dela para analisar isso. Então eu pedi que ele nos atualize. Mas vamos também procurar outros deputados ou senadores, não vamos ficar só. Quem votou na Mara Gabrilli também enderece mensagens para o gabinete que reforça a atitude já feita pelo Luiz, né? Isso gera mais mobilização a favor. Isso é importante, a gente precisa aprender a ser investidores ativos. Essa é uma das bandeiras que eu tenho defendido aqui no canal, né? Aqui no Viver de Renda, que a gente precisa aprender a ser investidor ativo, ou seja, usar a rede social com inteligência. Tem gente que usa a rede social para besteira, para perda de tempo e para aprender bobagem. Muita gente quer aprender em rede social coisas que são muito sérias e que você não vai encontrar na rede social o aprendizado para isso. A rede social ela tem uma possibilidade muito boa de ajuda, mas poucas pessoas estão utilizando ela de forma inteligente. Então essa é uma das maneiras inteligentes de usar a rede social, usar ela para pressionar os políticos. Sem pressão o político não anda, tenha certeza disso. Ele só cuida dos interesses particulares dele. Ele está eleito ali não para olhar para o povo, mas sim para olhar para o seu próprio umbigo. É assim que eles se comportam. Mudar isso depende da gente pressionar, ok? Então cada um fazendo o seu papel. Muito bem, o CAD marcou finalmente para semana que vem, dia 9 de fevereiro, o julgamento da questão da Oi Imóvel. Então, uma matéria que saiu nas Suno Notícias, o processo de venda da Oi Imóvel, uma das unidades produtivas isoladas. Falaria inclusive sobre esse assunto dessas unidades produtivas isoladas, que foi uma grande sacada do Rodrigo Abreu para destravar fluxo de valor nos ativos da empresa. Isso será um dos temas dos nossos vídeos do fim de semana do estudo de casa da Oi. Não deixe de assistir, sábado e domingo. Aí vem a notícia dizendo: o processo de venda da Oi Imóvel pelo plano de recuperação judicial da Oi é o primeiro item da pauta de sessão de julgamentos do CAD, marcado para quarta-feira da próxima semana, dia 9 de fevereiro. A lista de casos a serem analisados pelo tribunal nesse dia foi publicada no Diário Oficial da União da quarta-feira, dia 2. A sessão será realizada por meio remoto e terá início às 10 horas. Coloque na sua agenda, às 10 horas. Com desfecho bastante esperado pelo mercado de telefonia. A operação recebeu aval da Agência Nacional de Telecomunicações na última segunda, dia 31, colocando pressão sobre o CAD. Unânime em 30 minutos. Adesão total da Anatel, dizendo que está tudo certo, que está tudo maravilhoso, já fez os ajustes, as condicionantes que julga que são necessárias e acabou. Aí agora, pressão do CAD. E vamos falar de pressão do CAD lembrando a matéria da Veja. Temos que lembrar da matéria da Veja, porque eu acho que eu fui um dos poucos canais que repercutiu esse assunto. Se vocês viram algum outro comentar, coloca aqui nos comentários. Mas eu confesso que não vi, estranhei, né? A Veja, na coluna Radar, disse: ex-sócio da Oi tenta melar no CAD, venda para TIM, Claro e Telefônica. Empresário Nelson Tanuri, nome da criança, teria enviado emissários para convencer conselheiros, mais de um, conselheiros do órgão, de que a venda é irregular. Então, a Veja fez uma denúncia, ao meu ver, grave. A Polícia Federal deveria já ter entrado no circuito, não sei se entrou. O Ministério Público Federal deveria ter entrado no circuito, não sei se entrou, para apurar isso. O empresário, disse a Veja, Nelson Tanuri, que já foi sócio da Oi no passado, tenta, junto ao CAD, melar. A palavra, para mim, é forte, né? Melar o processo de venda da Oi Imóvel para as empresas TIM, Claro e Telefônica. Telefônica, que é a Vivo, né? A Oi Imóvel é a área de telefonia que foi desmembrada durante o processo de recuperação judicial da Oi. A venda aos concorrentes foi autorizada pela Justiça, mas precisa do aval do CAD.
interlocutores, veja bem o que a Veja diz aí, interlocutores de conselheiros do CAD disseram ao Radar que emissários de Tanuri estiveram no órgão no fim do ano passado, tentando convencê-los de que a operação teria sido irregular. A Sercontel/Copel são empresas de Tanuri. Não participou do leilão do judicial da Oi Móvel porque não tinha din-din, ok? Não participou porque não tinha din-din, não tem capacidade financeira para fazer a compra da Oi Móvel. Mas estaria interessada em arrematar a empresa. Como assim se não tinha dinheiro para comprar? Como é que ela está interessada? Provavelmente se criar uma dificuldade, ou seja, se impedir a venda para TIM, Vivo e Claro, porque isso geraria um problema colossal para a Oi, porque jogaria por terra o plano de recuperação judicial, que teria que refazer o leilão da venda da Oi Móvel. Isso levaria uns 9 meses para refazer esse leilão. Depois teria mais um ano, pelo menos, 1 ano e 2 meses, junto aí os órgãos reguladores, CAD e Anatel. Isso daria uma perda de tempo para a Oi de quase 2 anos, o que poderia levar a Oi a uma situação de desespero. E nesse desespero, alguém pode sair ganhando. E que aí talvez fosse a ideia do Tanuri, segundo a Veja. Não estou afirmando nada. Quem está afirmando é a Veja. Polícia Federal entrou para investigar o CAD. Ministério Público entrou para investigar o CAD. Deveria. Por quê? Porque deveria querer saber quem são os interlocutores dos conselheiros do CAD que afirmaram que o Tanuri mandou emissários. Então, quem são os conselheiros que foram contactados? Quem são os emissários que foram falar com os conselheiros do CAD? O que disseram esses emissários aos conselheiros? Foram coisas dentro da legalidade ou coisas ilegais? Sim, temos que fazer perguntas. Porque no Brasil, essa coisa de mala para cá, mala para lá, é normal, dinheiro na cueca, isso é coisa normal no Brasil, não é? Quantos fatos já nos mostraram isso? A gente precisa jogar luz sobre o CAD. O CAD você tem que botar agora todos os refletores em cima do CAD. De hoje até o dia da reunião, muita luz em cima do CAD, do presidente do CAD, dos conselheiros do CAD. Luz. Holofotes. Eles têm que se sentir no palco da Broadway. No palco da Broadway. Com toda a parafernália de câmaras, de luzes, eles precisam estar na luz. Por quê? Porque se tiver algo errado, a gente precisa perceber. E aí eles terminam a matéria dizendo na Veja: pessoas que acompanham o processo contaram ao Radar, que é a coluna da Veja, que se caso a venda for derrubada pelo CAD, todo o processo de recuperação judicial da Oi estaria em risco. É isso. Então, o empresário poderia estar querendo prejudicar a Oi para conseguir comprar um ativo depreciado? Poderia. Isso seria surpresa? Não seria surpresa. Pode ter alguma coisa ilícita acontecendo no CAD? Como saber? Investigando. Né? Investigando. O que se espera do CAD? Eu venho dizendo isso desde o ano passado lá no canal Viver de Renda. O que se espera do CAD é a aprovação da Oi Móvel, da venda. Sem chorumelas. Tal qual já aprovado no relatório da área técnica, que fez um estudo, que analisou, que propôs condicionantes. Condicionantes essas que foram ajustadas na Superintendência Geral do CAD, que fechou acordo com as empresas que estão comprando a Oi Móvel, TIM, Vivo e Claro, e submeteram este relatório técnico e submeteram este acordo ao Tribunal do CAD. O que se espera do Tribunal do CAD
que vote rapidamente na reunião da semana que vem, no dia 9, às 10 horas, em menos de meia hora, que eles votem tal qual fizeram na Anatel e que aprovem a operação por unanimidade. Aquele que não votar a favor, devemos botar luz em cima dele. Dificuldades que venham a ser criadas, devemos botar luzes sobre essas pessoas. Não pode ser de outra forma. Não pode ser de outra forma. É preciso entender isso e é preciso que se acompanhe no detalhe. Nunca se esqueça de uma frase que eu aprendi quando estava iniciando minha carreira profissional. O céu e o inferno residem nos detalhes. Muita atenção aos detalhes nessa reunião do CAD. Mas o que esperamos? Esperamos um desfecho positivo, tal qual aconteceu na Anatel. A Anatel aprovou em menos de meia hora a venda da Oi Móvel lá na Anatel no dia 31 agora de janeiro. Esperamos que o CAD siga o que aconteceu com a Anatel e que no dia 9 de fevereiro aprove por unanimidade esse assunto e de forma rápida, célere, porque já perdeu tempo demais, procrastinou demais. Inclusive geraram prejuízos, a Anatel e CAD, a Oi geraram prejuízos. No quarto trimestre a dívida cresceu aí na faixa de 1,2 bilhão de reais, foi o acréscimo de dívida aí no quarto trimestre por conta dessa procrastinação. Porque o que deveria ter acontecido? Esse assunto deveria ter sido encerrado em dezembro. A Anatel e CAD deveriam ter sido encerrado essa venda da Oi Móvel em dezembro. Assim como da Vital também, em dezembro. Essa era a expectativa do CEO Rodrigo Abreu, essa era a expectativa do Pietro Labriola, que presidia a TIM aqui no Brasil, e essa era também a minha expectativa. Eu trabalhava com a expectativa deles, né? E isso não aconteceu. Isso não aconteceu, carregou para o primeiro trimestre de 22 e já gerou aí um prejuízo para a Oi de 1,2 bi, por não ter feito a introdução desse recurso, quase 30 bilhões de reais, que a Oi espera aí avidamente, ansiosamente, de coisas que foram levadas a leilão em dezembro de 2020, no caso da Oi Móvel, e em julho de 21, no caso da Vital, e essa procrastinação desses órgãos públicos é uma vergonha, como diz Boris Casoy, uma vergonha, entendeu? O CAD deveria estar envergonhado. Todos os conselheiros do Tribunal do CAD deveriam estar com a cara no chão, de vergonha, por demorar 11 meses para resolver esse assunto. E não podemos ter surpresas no dia 9, ok? Não podemos ter surpresas negativas. Por quê? Porque a área técnica do CAD já produziu um relatório qualificado, são as pessoas que estudam, não são as pessoas do Tribunal do CAD que estudam, quem estuda é a área técnica, é quem rala, é quem faz o trabalho, o outro só aparece na hora do voto. Então a turma da área técnica já fez o seu trabalho e recomendou a venda. A Superintendência Geral do CAD negociou as condicionantes com as empresas, Vivo, TIM e Claro, e fechou um acordo e já submeteu ao tribunal. Resta ao tribunal, de forma digna, decente e honesta, aprovar o que foi feito até aqui, pelas suas áreas, a área técnica e a Superintendência Geral. Qualquer coisa que seja fora desse ritual, desse roteiro, é suspeito. Qualquer coisa que for diferente disso aí, que já está feito, será suspeito. E a gente precisa estar de olho, porque a denúncia está feita na Veja, na coluna Radar, de que teria pessoas querendo melar. Então, o que foi que aconteceu nesses bastidores? Não sabemos, mas luzes em cima do CAD. Mas o que é que você espera, Clóvis, afinal de contas, disso tudo? Eu espero aprovação rápida e célere no dia 9 de fevereiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!